Pois, voltando na primeira semana de fevereiro, vou trazer esse conteúdo bom para nós crescermos juntos. E o conteúdo dessa semana nós vamos trazer um pouco ligado a uma palavra que a alquimia preza muito, que é o nigredo. Nós estamos praticamente já passamos o primeiro marco do ano, que foi dia 2 de fevereiro. Então nós temos vários marcos importantes esse ano, porém vocês podem ver tudo isso na postagem da lua que eu vou postar essa semana, né? Então fique firme e forte aí que nós vamos ter bastante informação para o nosso crescimento, para o crescimento de todas as pessoas que me seguem, que todas sejam abençoadas neste momento e sempre nas minhas orações, com sabedoria divina, prosperidade, saúde e paz, para que todas vibras em nome da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos sejam abençoados com essa grande dádiva. O nosso trabalho aqui, a nossa vida aqui no planeta Terra, é fazer um percurso de polimento da nossa vida, para que a gente possa viver na plenitude na próxima etapa da nossa vida. Nós estamos aqui engatinhando e temos muito que aprender e crescer juntos. Então minha missão está com vocês aqui. Eu disse que nós estamos usando uma palavra hoje chamada nigredo, porque é uma palavra que a alquimia usa muito para o tratamento, para fazer qualquer trabalho alquímico. O nigredo é fazer uma limpeza geral, e essa limpeza geral parte desde o físico, emocional, espiritual, e a gente vai trabalhando toda essa gama. Então o que é o nigredo na vida real? Vamos imaginar assim, o que é o nigredo na vida real que nós, não sei, que você está vivendo, que eu vivo, que todos nós vivemos? Qual é? Né? Então na alquimia toda a transformação começa pelo nigredo, porque é um estado, o nigredo é um estado de um momento assim que a gente vive sem ter consciência da verdade da nossa vida, sem ter essa consciência clara de quem somos, de como vivemos, né? Então é um momento que a vida pede verdade. Então às vezes a gente entra num estado assim difícil, parece numa escuridão, parece numa realidade difícil de vida, mas é porque nós estamos entendendo que a nossa vida está pedindo uma verdade para a nossa existência. E essa verdade é eu, você, todos nós que vamos descobrir isso. Não tem nada determinado. Tem as regras gerais, né? Tem as regras gerais. Mas quem entra nesse mundo interno é só você mesma. Não tem como a gente fazer isso vindo à tona. O que a gente faz aqui é vocês ter uma consciência e cada pessoa começa a analisar. Então, o nigredo, na verdade, é uma fase da nossa vida que às vezes a gente se encontra na escuridão, a gente se encontra sem vontade de fazer as coisas, parece que é uma crise que a gente está passando, né? E é um confronto interno mesmo, sabe? É umas dúvidas que vem, é um momento difícil. E o que muitos chamam por aí, a noite escura da alma. Vocês já ouviram falar isso? Né? Muitas pessoas dizem que é a noite escura da alma. Então, isso acontece na nossa vida. É necessário às vezes acontecer tudo isso, né? Porque é um processo de transformação. Então, quando as pessoas estão nesse estado, há um desespero, há uma confusão mental, fica num sentido de o mundo acabou para mim. Mas é hora de encarar esses aspectos reprimidos dentro da gente. A gente precisa
enfrentar esses aspectos que está reprimido na gente, porque é um processo de transformação. Ela começa, quando a gente está nesse estado mais profundo, é como se a gente estivesse entrando num processo de transformação. E não pode, é aí que ocorre o perigo da gente se isolar, ficar só. Não, ali é o momento de encarar mesmo, encarar com muita coragem, muita vontade. Por quê? Porque o desconhecido de sua mente pode ser desconfortável, né? Pode ser doloroso, pode ser tudo isso. Porque às vezes a gente vai encarar esses aspectos reprimidos e aí vem muita coisa desconhecida dentro de nós. E essa coisa desconhecida que a mente está guardando, ela faz a gente esquecer, faz a gente ficar com ela lá dentro, porém ela mantém fazendo uma revolução internamente, né? De repente, esse desconforto, essa coisa começa a aparecer e é dolorosa, e é esse momento que a gente entende que é o nigredo. Porque o nigredo é um processo de individuação e é a jornada para se tornar uma pessoa mais completa e integrada. Porque é nesse processo que a pessoa passa a compreender a sua própria existência. É ali que nós possamos compreender toda a nossa existência. E é muito importante que nesses momentos, cada pessoa, ela... Primeira coisa, estado de gratidão, que eu sempre repito, para que a gente não entra num buraco sem saída. Primeira coisa, né? E depois aqui nós vamos aprendendo juntos e vamos tendo consciência, vamos tendo assim um momento assim para a gente estar aí compreendendo cada vez mais. E nossa pessoa mais completa e íntegra possa aflorar, né? Possa aflorar. Então, é um confronto com a sombra, sempre é esse confronto com a sombra, é esse aspecto de negação que a gente vive sempre, né? Esse aspecto de negação é algo reprimido que a gente viveu lá na infância e depois se repetiu depois de adulto, que é incrível isso, ela vai se repetindo porque é um padrão. Ou rejeita a si mesma. E aí o que é? O que vem à tona quando a gente se rejeita a si mesmo? Vem à tona algo muito interessante, como inveja. Preste atenção aí, anote. Vem essas questões: inveja, raiva descontrolada, né? Descontrolada totalmente, medo e angústia. Então, quando a gente está nessa situação, nesse momento, é porque a gente começa a ter noção que nós estamos encarando a nossa sombra. Quando a gente tem consciência que a gente tem medo, quando a gente tem consciência que a gente é raivosa, quando a gente tem consciência que a gente é invejosa, é sinal de que nós estamos de frente com a nossa sombra. E isso é muito importante para cada um de nós. Por quê? Porque nós precisamos compreender que essas angústias, tudo isso que a gente está vivendo, são momentos necessários para a gente se lapidar, como sempre repito aqui. Então, é uma fase... Essa fase que a gente vive, esse momento que a gente vive, essa angústia que a gente vive, todo ser humano passa por isso. Vai me dizer que ninguém passa? Todo mundo passa, porque nós estamos aqui para ser lapidados, nós estamos aqui para ser aprimorados, né? Então, essa fase frequentemente sem sentido, como se fosse uma melancolia, como se fosse uma depressão, uma confusão, um colapso do ego e de identidade, é uma confusão que a gente vive, tem um propósito tudo isso, né? A sabedoria, a vivência nossa tem um propósito. E esse propósito,
apesar do desconforto que a gente vive nesses momentos, o Nigredo não é um problema a ser evitado, mas sim uma etapa necessária. E essa etapa necessária em impulso arquetípico para a transformação. Quando a gente começa a sentir tudo isso, quando a gente começa a ter consciência que isso não está certo em mim, a gente começa a ter uma certa tendência de dizer tem alguma coisa errada em mim. Isso é normal porque a gente está entrando nessa fase, nessa etapa. E essa etapa é necessária, não é? A gente precisa enfrentar. As angústias estruturadas não se sustentam mais, porque você começa a pensar, isso não é meu, isso não pode ser. A gente faz essas perguntas e aí então você começa a trabalhar tudo isso. Não é punição, é preparação. Então quando a gente começa a sentir isso, começa a entender que isso não é uma punição, é uma preparação para que a gente possa atravessar esse momento. E sem esse atravessar, sem essa passar por essa escuridão, não há base sólida. Toda pessoa passa por esses momentos. E aí, para cada um tem uma situação que ela vem à tona. Pode ser um luto, pode ser alguma coisa bem concreta que acontece, ela vem à tona. E isso é importante pensar que tudo isso é para a gente atravessar, se a gente quer ter uma base sólida. Depois disso tudo, a situação começa a melhorar. Então vamos compartilhar esse vídeo, vamos começar a sentir essa presença. Eu gostaria muito que vocês, se alguém quiser ter mais esse conteúdo, quiser compreender mais, eu vou deixar aí no descrição do vídeo o WhatsApp, o grupo aonde as pessoas estão se colocando ali. É um grupo silencioso por enquanto e vai ser sempre assim, só quando eu trago algumas informações, porque vai ser um momento de maior aprendizado. Às vezes você fala assim, mas não entendi muito bem o que é o Nigredo. Aí vocês vão fazendo as suas perguntas e aí eu vou poder esclarecer para cada pessoa, e vai ser muito interessante, principalmente para quem está passando por esse momento mais difícil, né? Mais difícil. Então vamos fechar e também compartilhe, né, gente? Dá uma likezinha, se inscreva no canal, que é muito importante. Fogo Voz é um canal muito forte e com muitas bênçãos divinas, sem dúvida, com muitas bênçãos divinas. E eu quero fechar repetindo e que você repita também aí comigo. E repita na sua casa, sem atravessar o escuro não há base sólida. Sem atravessar o escuro não há base sólida. Isso ligado a tudo que eu já falei anteriormente, o Nigredo, que a gente vive, que é essa fase meia turbulenta da nossa vida e que ela é necessária para que a gente possa ter essa base sólida. Até o próximo encontro, para que nós possamos crescer juntos e viver junto esse novo na nossa vida.